três tipos ou classificações de rimas. Vamos ver: a rima pobre, rima rica e rima rara. Então, o que é uma rima pobre, uma rima rica, uma rima rara? Então, se eu utilizar a rima pobre no meu poema vai ficar pobre. Vai ficar um poema meio basé, sem valor. Então, se eu escrever um poema com rima rara, vai ser um poema muito melhor do que o com rima pobre? Não é assim que funciona, não é essa a regra, certo? Esses nomes surgiram em alguns contextos interessantes. Voltando um pouquinho na história da como a escrita poética se desenvolveu no Brasil, ela veio através principalmente aí dos poetas portugueses, principalmente os navegantes, Camões e alguns outros, Gregório de Matos depois, enfim. Então, esses nomes de rima começaram a surgir nesse momento em que o poema ele era visto como algo a ser construído da melhor forma possível. Então, se tivesse que buscar as rimas, tinham que ser as melhores palavras possíveis, as melhores aplicações possíveis de uma rima. Então, quando uma palavra, principalmente classificada como a mesma classe gramatical, rimando uma com a outra, eles falaram assim: não, esse tipo de rima aí é fácil de rimar uma palavra, um verbo com outro verbo. Por exemplo, correr com fazer. Ou seja, um verbo com verbo, muito fácil de rimar, né? Então, não é que essa rima é proibida, não pode usar, o meu poema vai ficar ruim se eu utilizar, não é isso. Mas, dentro de um escopo de maneiras de rimar, essa é a forma mais simples de se rimar o poema. Mas não se apegue no sentido de que meu poema está aqui com rima pobre, meu poema tá pobre, eu preciso evoluir ele, colocar rimas raras ou ricas nele. Não é assim que funciona. Muitos poemas clássicos têm rimas pobres. Então, isso vai depender da necessidade que o poeta tem de expressar a mensagem dele no poema e de como ele vai aplicar essas palavras que ele precisa para transmitir a mensagem dele. O principal objetivo de um poema é levar uma mensagem, é transmitir algo. O mais importante é que essa mensagem ela esteja clara no poema. Pode ser que algumas vezes o poeta ele não consiga passar essa mensagem aplicando rimas raras, porque ele precisa de determinadas palavras, um determinado estilo, e ele vai recorrer a uma rima pobre para poder fazer. Mas o poema dele não vai ficar pobre por causa disso, certo? É só um nome para poder definir as classificações de rimas. Vamos lá, uma rima pobre é quando as palavras que estão rimando são da mesma classe gramatical. Exemplo: substantivo mais substantivo. Por exemplo, caminhão com açafrão. É uma rima pobre porque estamos aqui trabalhando com dois substantivos, a mesma classe gramatical. O mesmo vale se trabalharmos verbo mais verbo, correr mais fazer. Percebem que é igual, né? Correr, fazer, a terminação é a mesma. É a mesma classe gramatical, verbo com verbo, que substantivo com substantivo, mesmo aqui terminando com ão, né? Aqui é frão, mas aqui é nhão. Mas o ão, ele é essa terminação que cria essa sonoridade semelhante. Mais uma pergunta aqui do Diogo. Seria bom utilizar um dicionário de sinônimos e de rimas quando vamos escrever um poema? Sim, excelente. Ajuda muito. E eu vou recomendar daqui a pouquinho alguns exemplos de algumas ferramentas que você pode utilizar tanto na internet quanto no celular, aplicativo. Facilita muito, muito mesmo, quando você sentar para escrever, para fazer as suas rimas. Encontrar palavras que são semelhantes, aliás, palavras que têm significado semelhante, mas que têm uma sonoridade diferente. Se você precisa achar uma rima sem perder o significado da sua palavra. Já vamos ver esses recursos. Muito bom aí, Diogo. Vou pegar um exemplo de um poema para a gente ver como é aplicado. Por exemplo, essa aqui de Machado de Assis. Bailando no ar gemia inquieto vagalume, quem me dera que fosse aquela loura estrela, que
que arde no eterno azul como eterna vela, mas a estrela fitando a lua com ciúme. Estrela e vela rimam? Rimam sim. Há uma variação de rimas toantes e rimas consoantes. É um tipo de rima toante. Por quê? Mesmo a terminação e a classe gramatical sendo a mesma, há uma leve diferença na pronúncia. Estrela e vela. Então, essa é considerada uma rima toante, é um formato de rima voltado à sonoridade, tá? São substantivo e substantivo. É só substantivo com substantivo ou verbo com verbo? Não, pode ser um adjetivo mais adjetivo. Pode ser advérbio mais advérbio. Enfim, o importante na rima pobre é que sejam da mesma classe gramatical. Rima rica é quando as palavras que rimam são de classes gramaticais diferentes. Exemplo, substantivo mais um adjetivo, por exemplo. Ou pode-se ter aí um adjetivo mais um advérbio. Vamos lá, vamos buscar um substantivo mais um adjetivo para encontrarmos a rima aqui também. Vou pegar um substantivo, teclado. Agora vamos achar um adjetivo para rimar com ele. Adjetivos são palavras que dão qualidade a um sujeito, a algo que esteja em evidência dentro da oração, daquele contexto para a gente trabalhar. Então, um adjetivo vai ser, por exemplo, molhado. Piso molhado, por exemplo, o molhado ele dá uma qualidade ao piso. Ele está indicando que o piso está molhado. Então, ele é um adjetivo. Era um poema aqui, Avatara, de Olavo Bilac. Então vamos lá. Entre o deserto hostil e o ingrato firmamento, sem abrigo, sem paz no coração violento, eu namorava em minha altiva desventura as areias na terra e as estrelas na altura. Então, aqui ó, percebemos esta rima, firmamento com violento, desventura com altura. Então, ó, esta rima firmamento com violento é uma rima rica. Por quê? Porque aqui está utilizando uma palavra de uma classe gramatical diferente dessa. Aqui, coração violento. O violento aqui ele é um adjetivo. Firmamento aqui é um substantivo. Perceberam? Firmamento violento. Ah, mas a terminação é igual. Não tem problema. Mas você encontrar palavras de classe gramatical que rimam traz a sequência dos versos do seu poema um contexto muito mais elaborado. O nosso cérebro ele trabalha com essas cognições de cada tipo de palavra. E essas cognições ele vai construindo as ideias. O poder das rimas é calculado dentro do cérebro à medida que o cérebro vai construindo ideias. Por isso que é muito mais fácil a gente decorar, aprender algo quando se tem uma rima. Por que uma música é tão mais fácil de decorar a letra do que decorar um pequeno parágrafo? Por que é tão mais fácil? Usa a musicalidade, tudo bem, e a poesia também tem essa musicalidade, mas as rimas, elas demarcam uma linha contínua de escrita. Utilizar uma palavra de classes gramaticais diferentes faz com que o seu cérebro trabalhe com ideias muito mais amplas, porque ele vai relacionar os contextos de cada palavra uma com a outra. Isso vai aprofundar muito mais, vai deixar o seu poema com mais profundidade, vai deixar a rima com muito mais suavidade, mesmo tendo a sonoridade aqui ó, similar. Vou voltar para o quadro. A rima ela não depende só da sonoridade de como está escrito, mas também do significado de cada palavra. Então você tem que analisar esses dois pontos quando você for rimar. Por isso que aqui ó, a gente faz essa prática de uma palavra com outra palavra. Eu fazia isso bastante lá na oficina de poesia presencial, antes da pandemia e tudo, né? Era muito interessante. Lá fazíamos 10 pares de palavras. Isso mudava a percepção, porque na hora que ia para a prática rimar, a busca por palavras que não fossem da mesma classe gramatical ia se desenvolvendo de uma maneira melhor, ia ficando muito mais prático. Então, de acordo com a prática, no dia a dia de escrever os poemas, você vai vendo que vai ficar bem mais amplo o seu vocabulário, a sua visão de
querer aplicar a sua ideia e utilizar determinadas palavras. Então, ó, o Diogo aqui já comentou, já fez os 5 pares. Vamos lá, ó. Ele escreveu novelo mais velo. Excelente, muito bom. Esse tipo de rima utilizando o verbo com, por exemplo, vê-lo, né? Alcançá-lo, enriquece muito o poema. Eu já vi muitas pessoas dizerem, a nossa língua ela é a mais complexa porque tem muitas palavras, muitas conjunções, muitos formatos de verbos. Pode ser complicado para aprender, às vezes para quem é de fora. Para nós aqui também, estudar gramática é muito amplo, né? Mas podemos ver isso como uma vantagem. Olha quantas nuances a nossa língua portuguesa tem, né? Quantas possibilidades temos de trabalhar com nossa língua, construir uma ideia. Temos múltiplas formas de expressar algo. O que é uma rima rara? Semelhante à rima rica, ou seja, elas podem ser compostas de palavras de diferentes classes gramaticais que rimem entre elas, né? Tem a sonoridade semelhante. Porém, palavras difíceis de encontrar uma rima e também palavras que utilizam mais do princípio fonético, ou seja, da sonoridade, da fala, do que a parte escrita em si, a forma escrita, a composição. Vamos para um exemplo, vai ficar muito mais claro para você ver. Na rima rara, você pode trabalhar mais a sonoridade das palavras do que a forma escrita em si. Esse é um tipo de rima muito interessante, porque eles criam uma cadência de sonoridades no seu poema que a rima ela não fica tão perceptível na escrita, ela não fica tão presente, ela é mais suave, só que trabalha muito a melodia, deixa o seu poema mais leve. Com o sol, a lua se ampara, iluminada pelo calor do astro. Ela se elege com sua aura, elegante no céu estrelado. Ampara e aura, tá vendo que elas têm uma sonoridade muito parecida? Então, esse tipo de rima é menos usual, não se encontra assim muito fácil, não é corriqueiro nos poemas achar rimas assim, mas é muito bom você buscar em um poema ou outro trabalhar esse tipo de rima, porque é um desafio que você lança a você mesmo, você procurar palavras que tragam o mesmo significado que você precisa trazer na mensagem do seu poema, mas que trabalhar esse tipo de rima. Aura e ampara tem uma sonoridade semelhante. Astro com estrelado fica mais evidente, porque aqui temos astro com a última sílaba totalmente diferente de ado, lado. Mas astro, estrelado. A sonoridade final é muito semelhante. Trabalhar esse tipo de rima, você vai deixar o seu poema com um estilo mais leve, com as rimas não tão pontuais. Essa é a única diferença que tem dela para a rima rica. Mas a estrutura de uma rima rara é a mesma. Lembrando que na rima rara você também pode utilizar substantivo com substantivo, desde que o princípio fonético seja o principal fator dessa rima. A pronúncia é mais importante do que como está escrito em questão.